Então, boa tarde a todos, todas. Nós estamos hoje com o nosso convidado, é o professor Luiz Everson. O professor Luiz Everson tem trabalhado no setor litoral na licenciatura em Ciências e também no mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável. Tem graduação em Química, mestrado e doutorado em Química, sendo doutorado na UFSC com um sanduíche na Alemanha, e desde que chegou aqui no setor litoral, tem, então, sedimentado sua pesquisa a partir do estudo de plantas, né? E ele vai, então, hoje socializar um pouco conosco esses estudos, e a gente espera que as pessoas que depois acessem esse material também, então, conheçam um pouco mais, né, dessas possibilidades, desses estudos que vêm acontecendo. Então, desde já agradecemos a presença, o aceite do professor, agradecemos também a presença do professor Lanes, que é do curso de Gestão e Empreendedorismo, que nos contempla hoje com a participação aqui. E eu já passo, então, a palavra para o professor Luiz Everson, para que ele, então, socialize conosco, né, os seus estudos, a sua pesquisa. Muito obrigada, professor. Está sem áudio, professor. Obrigado, professora Adriana, pelas palavras e pelo convite. Eu acho que é a primeira oportunidade que temos de socializar um pouquinho do nosso trabalho, que efetivamente se iniciou em 2014, são 6 anos aí de caminhada, apesar de ter chegado no setor litoral em 2010, mas a gente, né, tem todo um processo aí de construção, né, e aí, então, a partir de 2014 que a gente efetivamente começou com o nosso grupo de pesquisa. E, então, quero dar aí também um alôzinho, né, professor Lanes, obrigado pela presença. Luciana Galvão Martins, me parece que eu acho que já foi aluna do mestrado ou não? Romilda, Ana Luísa, né, que estão aqui conosco. E, então, eu vou começar, vou então partilhar com vocês a minha apresentação. Então, o título, estão todos vendo? Sim, professor. Sim, então, tá professor. Tá bom. Então, o título aí dessa minha exposição é Agregando Valor aos Produtos da Biodiversidade da Floresta Atlântica, né? E esse projeto está inserido dentro do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável, que eu participo desde a sua criação em 2014. E, a partir dele, nós criamos, então, também a Rebiflora, né, que é o nosso grupo de pesquisa que recebe esse nome, em função de ser uma rede de bioprospecção e inovação na floresta atlântica. Nós demos esse nome. E o objeto de estudo, como a professora Adriana comentou, são as plantas, mais especificamente os óleos advindos dessas plantas, né? Pesquisar e trabalhar com espécies de plantas, sejam nativas ou não, é um grande desafio hoje para a conservação da biodiversidade em todas as suas dimensões, mas a gente se ateve a uma parcela dos estudos, que é o que a gente dá conta aqui no setor litoral, em função de todas as condições objetivas e também da nossa estrutura de laboratório. Então, nós trabalhamos com espécies nativas, mas especificamente com o óleo essencial dessas espécies, né? Quando a gente fala de óleo essencial, todo mundo já enche os olhos e fica assim, nossa, são coisas cheirosas e a gente pode usar para um monte de coisa. De fato, é verdade, né? E para situá-los um pouquinho dentro do que é o objeto do nosso estudo, né? Essa nossa rede de bioprospecção e inovação na Floresta Atlântica,
denominada Rebiflora, registrada no CNPq, ela se constituiu, como eu já comentei, né, a partir de 2014, no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável. E o que a gente estuda, né, o que a gente investiga, qual é o nosso objeto de trabalho? Então, a gente se detém nessa parte das plantas, como eu frisei, os óleos, a parte química, a parte agronômica e a parte farmacológica. Como estamos aqui na maior área preservada de Mata Atlântica, né, do Brasil, do sul do Brasil, nos detemos e nos concentramos nas espécies nativas. Então, nós não estamos interessados em alecrim, não estamos interessados em erva doce, em hortelã, não. Essas espécies já têm uma série de estudos, elas já tem muita coisa explorada, já se constitui, né, num arsenal de conhecimento acumulado, né, pela comunidade científica, que já a sociedade já faz uso, mas nós estamos interessados naquilo que, né, estamos aqui pertinho, né, nosso jardim de casa, né, o Parque Saint-Hilaire, que está aqui à minha direita, eu sempre digo que é o nosso jardim de casa, ele faz parte, então, né, dessa floresta atlântica riquíssima que temos aqui nessa região, e ela, com certeza, guarda muitos tesouros que a gente se propõe a estudar. Também, né, como estamos inseridos dentro de um programa de pós-graduação, nosso objetivo também é formar recursos humanos, né, para investigarmos essas espécies. Então, o nosso objetivo, além de todos os científicos, também é a formação de recursos humanos, certo? Dentro desse contexto, né, de desenvolvimento territorial sustentável que o nosso programa está inserido, então a gente tem algumas abordagens, a gente está tentando construir essas abordagens, estamos caminhando nesses 6 anos de pesquisa, né, que é a conservação dessa biodiversidade, ou seja, eu preciso conhecer a biodiversidade, preciso conhecer que espécies nativas são essas, do que elas se constituem, para eu poder preservá-las. E aí, estudos de bioprospecção, ou seja, ir a campo e fazer a prospecção, ou seja, a investigação, a coleta dessas espécies, onde elas estão, como é que elas estão aclimatadas, quais são as condições geológicas, geográficas, climatológicas que nós precisamos para que elas ali vivam. E depois, uma outra parte, que é o cultivo e propagação. Opa, se eu descubro, né, se eu investigo, e se eu seleciono alguma espécie que ela possa ter algum valor, digamos assim, econômico, eu preciso partir depois para uma parte de cultivo e propagação. Porque eu não vou para a floresta e vou agora desmatar áreas e áreas, né, destruir áreas que são preservadas, porque aqui 98% da nossa região são áreas de conservação, ou seja, a nossa pesquisa está dentro de áreas de conservação, então eu preciso criar protocolos de cultivo e propagação para que eu possa articular depois, num trabalho em rede, né, gerando desenvolvimento científico e tecnológico, também permitir à comunidade aqui um desenvolvimento rural, ou seja, que pequenos, médios agricultores da região se interessem em cultivar essas espécies, seja do ponto de vista da conservação, para cobrir, por exemplo, algumas áreas degradadas dentro da sua propriedade, que isso é uma coisa que nós também fazemos, ou mesmo para a geração de renda através desses óleos, né, da comercialização desses óleos. Tudo isso, então, dentro de uma perspectiva de agregar valor aos produtos da biodiversidade, né? Então, ao extrair um óleo essencial de uma espécie, conhecer toda a parte química, a parte farmacológica, a gente tem por objetivo, então, agregar valor aos produtos desta biodiversidade. Porém, para fazer isso, nós trabalhamos em rede, né? Uma pesquisa dessa magnitude expressa na figura anterior, como eu coloquei para vocês, ela requer parceiros. Então, aqui, se vocês olharem esse mapa que eu peguei, nós temos lá Santa Catarina, que tem uma flechinha, nós temos um parceiro que já nos é bastante antigo nas investigações que a gente tem conduzido. Nós temos um parceiro em Minas Gerais, temos um parceiro lá no Ceará, no meio do sertão cearense, a 500 quilômetros de Fortaleza. Nós trabalhamos com um grupo dentro de uma universidade chamada URCA, Universidade Regional do Cariri. Temos um parceiro no Amapá e
do outro lado, lá na Ásia, nós também temos um colega, o Swami, que é o nosso amigo indiano, que também trabalha a questão mais biotecnológica desses óleos. Então, para a gente trabalhar fazer esse tipo de investigação, a gente precisa, né, de muitas mãos. Por quê? Porque são muitos olhares, certo? E, claro, internamente, na UFR, alguém pode pensar, tá, mas ele trabalha aqui sozinho na UFR, quem são os parceiros internos, já que a universidade tem mais de 100 programas de pós-graduação, né, muitos deles com mestrado e doutorado, ou seja, possíveis parceiros podem surgir. De fato, nós temos parceiros lá na área de agronomia, que nos ajuda nessa pesquisa de cultivo e propagação, e na área de química, que nos auxilia na parte de ferramentas tecnológicas, de equipamentos mais pesados, para que a gente possa extrair, então, as informações desses óleos, tá? Como eu frisei anteriormente, então, a gente tem fatores socioeconômicos, ambientais, científicos, né, que nos interessam em relação a essas espécies nativas, né? Desenvolvimento de novos produtos, ou seja, de que forma vocês já devem ter tomado em várias oportunidades conhecimento, entrado em contato, né, com os produtos da Natura, com os produtos do Boticário, né, que são, em grande maioria, extraídos da flora amazônica, né? Poucos são os relatos de produtos da flora da Mata Atlântica, da Floresta Atlântica, então, ou seja, desenvolvimento de novos produtos, sejam cremes, shampoos, né, para a indústria cosmética, por exemplo, ou para a indústria de alimentos, etc. Também temos o objetivo, né, de investigação de patentes e de publicações, é o que a gente mais faz, né, publicarmos os nossos trabalhos, a fim de também conseguirmos divulgar as pesquisas com essas espécies nativas, porque na sua grande maioria são espécies pouco investigadas. A questão que eu falei para vocês, né, que é um aspecto social da geração de renda, né, a partir de uma indústria de óleos essenciais que esteja intimamente relacionada com a agricultura familiar, e a questão ambiental, que é a conservação, né? A gente precisa conservar, né? Temos observado aí algumas áreas, principalmente em alguns parques, algumas unidades de conservação um pouco mais distantes, nós temos sempre aquela questão ainda de algumas comunidades que moram ali perto. E aí, pelo uso, às vezes, pelo desconhecimento, algumas são desmatadas, algumas áreas são desmatadas e muitas dessas espécies nós perdemos as informações, perdemos todo o conhecimento que poderíamos ter sobre elas, são perdidos. Então, a parte de conservação dessas espécies também faz parte da nossa investigação. Bom, mas o que nós queremos, assim, então, pensando um pouco do ponto de vista metodológico, dentro de uma perspectiva de planejamento, o que nós fazemos efetivamente? Bom, a gente avalia o teor e composição química dos óleos, nós avaliamos efeito de sazonalidade, mas o que é isso, professor? Sazonalidade tem a ver com as diferentes estações do ano, então nós precisamos verificar o quanto essas plantas produzem de óleo, né, em termos de quantidade de óleo, e também a diversidade química, ou seja, quais são os componentes químicos que a planta vai produzir ao longo do ano. Tem diferença, professor? Com certeza tem, em função de que ela tem várias fases ao longo do ano, né? Ela tem fase que ela está fase de dormência, fase que ela está desabrochando. Então, dependendo da fase e do ambiente que ela está, ela vai produzir uma diversidade química bastante interessante. Similaridade química também é importante, por exemplo, se estudamos espécies de um mesmo gênero, quais são, então, as similaridades, quais são os componentes químicos semelhantes que a gente tem aí, e o potencial biológico, ou seja, de que forma essas espécies podem se apresentar no futuro como futuros agentes antifúngicos, antibacterianos e assim por diante, né? Depois, testamos, então, em casa de vegetação, a propagação dessas espécies, o uso daí ou não de reguladores, né, de fito-hormônios para avaliar o crescimento dessas espécies por estaquia ou por semente, e depois estabelecermos, então, protocolos de reprodução para que a gente possa apresentar ao produtor rural, olha, algumas características importantes e informações valiosas para que ele se interesse em produzir isso, certo? Bem,
Mas o que é que efetivamente estudamos? Estudamos óleos, né? O que são os óleos? Todo mundo aí já entrou em contato com vários tipos de óleo, né? Então, são compostos voláteis, né? Quando a gente aperta uma casca de laranja, a gente já observa, então, gotículas, micro, nanogotículas, e podemos, então, sentir o aroma. Normalmente, então, esses óleos, eles têm um certo cheiro, um odor característico. Por quê? Porque eles são formados por centenas, eu posso falar com certeza, centenas de compostos diferentes, que a gente chama isso de metabólitos, tá? E eles vão ter, em função, então, dessa combinação desses cerca de 100, 120 componentes diferentes que estão presentes num único óleo, vão ter, então, características organolépticas muito características. E aí, a planta usa isso para reprodução, para conservação, para processos de polinização, para processos de proteção contra outros agentes invasores, algum inseto que queira invadir a planta, né? A hora em que ele morder uma folha, ele entrar em contato com aquele óleo, ele não vai querer comê-lo, né? E estudamos que partes? Então, prioritariamente, folhas e flores. Então, a gente faz estudos de extração de óleo de folhas e flores prioritariamente. Fruto, eventualmente, quando nós temos condições, né? Mas você sabe que o fruto, ele vai ser característico de uma certa estação do ano. Então, por isso, os estudos de sazonalidade são importantes. Então, como falamos, né, nós estamos aqui imersos nessa grande área de floresta atlântica, e aí o objetivo, então, também é esse cultivo e propagação racional e preservação da espécie, como eu havia mencionado anteriormente. Nesse sentido, gente, é importante frisar que todos os nossos estudos, eles são autorizados, né, pelo ICMBio, através de uma plataforma chamada CISGEM. Hoje a universidade conta com um escritório específico para gerenciar todas essas informações que nós, pesquisadores, geramos dentro da universidade, e anualmente, então, a gente presta conta, através de relatórios específicos, no Sistema de Controle do Patrimônio Genético Brasileiro, que é o CIGEM, acerca do que efetivamente fizemos com as espécies que coletamos. Bem, aqui tem uma imagem, não sei se todo mundo está conseguindo visualizar, uma pequena região, né? Então, o Parque Nacional Saint-Hilaire Lange é o nosso jardim aqui, né? A nossa área prioritária, onde nós temos feito as nossas investigações, mas também temos ido para outras regiões do estado, ainda no litoral, a região de Guaraqueçaba também, nós fizemos uma investigação durante 2 anos com 7 espécies lá. E aqui, né, esse é o material vegetal que a gente trabalha. Então, aqui eu peguei um exemplo de uma espécie chamada Rabidocaula lavanduloides, que foi recentemente objeto de estudo de uma estudante nossa que defendeu o mestrado agora em setembro. Como vocês podem observar, ela é muito semelhante à lavândula, por isso que ela recebe esse nome, lavanduloides, ou seja, que lembra a lavanda. Ela é uma lamiácea também do mesmo gênero da lavanda, ou seja, se apresenta como uma espécie bastante interessante para as nossas pesquisas. Mas por quê, professor? Por quê? Porque lavanda é o óleo mais vendido no mundo. Né? Se usa óleo de lavanda para uma série de coisas. E tem dentro das lavandas, ou lavândulas, nós temos várias espécies diferentes. E essa aqui é uma do gênero da lavanda, uma lamiácea, que é nativa. Então, ela está sendo objeto de nosso estudo aqui, porque ela apresenta informações bastante interessantes. Olha só como vocês podem observar, além de o aspecto ornamental, por ela ser muito bonita, essas florzinhas aí maravilhosas, elas têm um óleo muito interessante. Para vocês terem uma ideia, eu falei em cerca de 100 componentes num óleo. A Rabidocaula lavanduloides, ela tem um componente prioritário com mais de 50% de presença no óleo. E isso é muito interessante, e a gente já conseguiu isolar esse componente. Então, o desafio também de trabalhar com esse tipo de material é que a gente consiga isolar o componente principal ou majoritário, né, ou os majoritários, que às vezes são 4, 5, e aí fazer também estudos individuais com esses componentes. Como é que é feito isso, então? Olha só. Então, né, para a extração do óleo, nós podemos trabalhar com
folhas secas ou folhas úmidas. Claro que quando estamos trabalhando com folhas tiradas diretamente, né, da floresta, nós temos que conduzir rapidamente ao laboratório. Então, a gente pesa esse material e coloca nesses balões e conduzimos, então, a hidrodestilação. Mas, professor, o que é isso? Então, hidrodestilação, água, destilação, né, um processo de separação, onde a gente vai, então, através do arraste de vapor. O vapor é gerado aqui através desse balão, e aí, como eu falei para vocês, nós estamos falando de componentes voláteis, ou seja, que evaporam com uma certa facilidade, ou seja, compostos que têm um número pequeno de átomos de carbono. Eles vão lá, sobem, e aí, ao entrar em contato com uma superfície fria, eles condensam e precipitam lá em cima, né? Então, aqui, a Wagner está tirando, então, o óleo que foi extraído, né, por cerca de 3 a 4 horas das folhas da Rhabdocaula vanduloides. Então, aqui, ó, o óleo, como ele é menos denso que a água, ele fica na parte de cima, e aí, então, depois a gente remove, seca, no sentido, assim, de remover qualquer gotícula de água que esteja presente no óleo, e armazenamos. Mas, se vocês observarem ali, olha, nós tínhamos uma quantidade de um balão de 1.000 litros, onde a gente coloca 50 a 100 gramas de material, e a gente tem aí cerca de 0,5 mililitros, né, menos de 1 mililitro de óleo. Então, você vai dizer, meu Deus, mas isso não rende nada. Exatamente, porque isso aqui é um experimento que a gente precisa repetir várias vezes, né? Quando a gente extrapola isso para uma escala piloto, uma escala já semi-industrial, nós trabalharíamos, então, com volumes bem maiores de biomassa, né? Então, aqui eu peguei agora uma outra espécie que a gente trabalhou investigando o rendimento do óleo em função das estações do ano, que são aqueles estudos de sazonalidade. Só para vocês entenderem um pouquinho por que esses estudos são importantes. Aqui, então, a gente pode observar, olha lá, aqui no outono, a Marliera e a Mírcia, elas tiveram comportamentos bem distintos, né? A Mírcia, ela rende muito pouco óleo, vocês estão observando aqui na parte de baixo, a quantidade bem pequena de óleo, mas no verão se destacou. E, por sua vez, a Marliera foi lá no outono que teve maior rendimento de óleo. Então, essa informação é importante se a gente for construir, então, protocolos de extração de óleo numa escala, digamos, de produção já, para oferecermos alguma possibilidade para algum produtor rural. Então, a gente precisa informar a ele, olha, qual é a estação que é a melhor para a extração do óleo, né? Porém, uma outra questão importante é a presença dos compostos majoritários. Então, a gente pode observar que no inverno, né, tratando agora de uma espécie em específico, a gente tem variações dos componentes. Ó, nós pegamos aqui 5 componentes principais e a gente, então, consegue observar que é uma pequena variação, né? Olha só, na primavera, o germancreno D, ele está numa concentração em torno de 23%. Já no inverno, 13%. O germancreno é um componente bastante importante porque ele tem ação anti-inflamatória, mas essas informações eu já tenho previamente, porque esse componente, ele é encontrado em outros tipos de material, em outros óleos de outras espécies. Então, eu preciso também conhecer a literatura, preciso me apropriar, né, de outras espécies, seja do mesmo gênero ou de outros gêneros, para poder fazer uma avaliação e comparar, né, a questão estrutura-atividade, ou seja, a estrutura molecular com a atividade biológica. Nesse sentido, a gente conduz aqui no nosso laboratório, aqui mesmo na UFPR, setor litoral, lá no laboratório 6, ensaios microbiológicos. Então, nós fizemos, nesse caso aqui, testamos 4 cepas de bactérias que são muito facilmente encontradas em hospitais, né? Ou seja, então, bactérias que têm aí uma importância clínica bastante importante, e fizemos ensaios por meio de difusão num gel, numa gelatina chamada de agar. E aí colocamos esse material, incubamos ele, e depois de um tempo, a gente vai observar o crescimento da bactéria, né? Então, o padrão seria que nós temos essas 2 amostras, vamos ver se eu consigo explicar um pouquinho para vocês. A gente trabalha com uma coisa chamada de halo de inibição, que é essa roda e essa circunferência. Então,
nós temos, por exemplo, um padrão, que é aquele branquinho lá, o C, que não inibiu, que não foi inibido pela bactéria. Depois nós temos o nosso padrão, que é deixa eu ver se só lembrar aqui o nome do nosso padrão. Esqueci o nome dele. E depois nós temos no A e no B o nosso óleo. Então, comparando com o padrão, né, digamos assim, de um antibiótico já conhecido, o nosso óleo, ele cresceu aí algo em torno de 13 milímetros para a espécie Maliera, e depois, no verão, isso para Escherichia coli, que é uma bactéria bastante importante, depois Staphylococcus aureus também, né, a gente já ouviu falar bastante dele, está presente aí em fezes, né, material, quando a gente infelizmente ingere ou não cuida muito bem da alimentação, da limpeza das nossas verduras, esse tipo de bactéria pode estar presente. E a gente observou, então, que apresentou um halo de inibição, ou seja, um crescimento em milímetros lá de 2,4 centímetros ou 24 milímetros. Tetraciclina é o nosso antibiótico padrão. Então, se a gente comparar lá, o tetraciclina, ele cresce em torno de entre 26 e 28 milímetros, e, infelizmente, o nosso óleo cresceu 13, pouquinho. Mas já para Staphylococcus aureus, que é um outro tipo de bactéria, ele já foi bem mais significativo. Também trabalhamos com ensaios enzimáticos. Bom, o que é isso, professor? Ensaio enzimático, nós queremos ver se o nosso óleo ele inibe alguma enzima. E a gente trabalha com duas enzimas, a acetilcolinesterase, que está relacionada com doenças neurodegenerativas, porque na cascata de evento metabólico que ocorre no cérebro, nós temos a acetilcolina, e ela é inibida pela acetilcolinesterase. Então, a gente precisa avaliar se os óleos podem se apresentar com alguma propriedade, seja depois usando a planta na forma de chá ou, né, de um fitoterápico para esse tipo de ação. E também inibidores de alfa-glucosidase. Glucosidase, né, tem a ver com glicose, e glicose tem a ver com diabetes. Então, plantas que também possam ter alguma ação de diminuir a taxa de glicose no sangue. Isso não significa que elas sejam antidiabéticas, elas podem ter uma ação inibitória de diminuição da glicose, mas não necessariamente combater o diabetes, tá? Então, ali, né, podemos ver que a Armícia, a Myrcia, que é uma das espécies que a gente também já trabalhou esse ano, elas apresentaram resultados bastante interessantes, 79% e 77%, né? O mínimo que a gente avalia como sendo bons é 50%. Em relação à acetilcolinesterase, se a gente fizer um comparativo ao longo das 4 estações do ano, ou seja, coletando a planta nas 4 estações do ano, indo a campo, extraindo o óleo e fazendo a investigação, a gente pode observar, então, que há um pequeno acréscimo, né, da atividade, chegando a 94% na estação do verão, tá? Já se a gente comparar a Marliera, olha só o que aconteceu no verão e no inverno, ela não inibiu nada, ela não tem ação enzimática contra a alfa-glucosidase, porém, na primavera e no outono, o outono e primavera quase se equivalem, né, 96% e 100%. Esses foram alguns dados de atividade biológica, que estão mais concentrados aqui nas nossas mãos, digamos, aqui no que a gente consegue fazer aqui no laboratório. Mas aí vem uma pergunta, né? Para onde estamos indo, né? O caminho da pesquisa, ele sempre é muito longo, ele é muito árduo. São anos, muitos anos que você tem que investigar, que você tem que elaborar perguntas, construir hipóteses para que você possa efetivamente, depois de um tempo, chegar a ter alguma planta que efetivamente tenha uma ação e possa ser comercializada na forma de um fármaco, né? Nosso único fármaco, aí, a história do nosso único fármaco, ela já vai para 18, 20 anos, que é o Axeflan, que é o equivalente ao Cataflan, porém, advindo de uma planta, né? A Cordia verbenácea,
que é uma planta também aqui da Floresta Atlântica, que foi uma pesquisa conduzida por várias universidades no Brasil, inclusive sob a liderança do professor Calixto, que é um professor lá da farmacologia da Federal de Santa Catarina, onde eu fiz doutorado. Para onde estamos indo? Bom, esse ano, né, apesar da pandemia, nós tivemos oportunidade, então, de concorrer, estamos tendo nesse momento a oportunidade de nos colocar num edital do governo federal, através do Ministério da Agricultura e do Ministério da Ciência e Tecnologia, em cooperação com o BMBF, que é um órgão de pesquisa da Alemanha, no sentido de pensarmos ações de bioeconomia para plantas e óleos essenciais, né? E, através desse recurso que está para vir aí no ano que vem, fomentar uma cadeia produtiva de óleos essenciais. Esse é o nosso objetivo dentro dessa proposta do FINEP, que é o órgão financiador. Então, dentro disso, nós pretendemos fazer o cultivo, a extração do óleo e a transformação. E o que é essa transformação? A transformação seria isolamento de algum componente ativo, a produção de algum material na casa da nano, né? Um nanomaterial desse óleo para que possa ser usado na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos. E aí nós já temos parceiros que investigam essa ação nanotecnológica dos óleos, né? Nós também, em tempos de pandemia, estamos trabalhando com um professor lá da Universidade Regional do Cariri, né, na produção de vaporizadores, ou seja, esses óleos, como vocês sabem, eles são voláteis e, de alguma forma, eles podem ser usados como repelentes e também nos proteger as vias respiratórias em se tratando de Covid, que é, né, o local primeiro do ataque do vírus, né, nas vias respiratórias, ou seja, também a gente avaliar questões de contração muscular dos olhos, né, e isso já é uma questão que as pessoas já usam hoje, elas fazem inalação com óleos, né, e sentem uma melhora significativa, né, nas vias aéreas, e aí a gente também quer investigar com as espécies nativas esse tipo de coisa. Uma outra coisa é os óleos como os coadjuvantes e moduladores de antimicrobianos, né? Nós temos alguns casos interessantes que os nossos óleos já estão sendo usados em combinação com fármacos que já estão nas prateleiras das farmácias. A gente sabe que os antibióticos hoje, a resistência aos antibióticos é muito grande, as bactérias estão cada vez mais resistentes. Então, a ideia é combinar o óleo com esses antimicrobianos, esses antibióticos já existentes, e a gente avaliar esse sucesso em vivo, né? Nós temos bastante referência, bastante trabalho já publicado pelo nosso grupo com exemplos in vitro, né? Já submetemos, então, o nosso óleo em combinação com fármacos conhecidos e vimos que eles inibem uma série de... potencializam, né, os antimicrobianos. E também, na perspectiva do que eu falei da transformação, né, a gente conhecer, então, a natureza e a possibilidade de isolar algum componente principal desses óleos e, dessa forma, a gente agregar valor a esse produto para a indústria. Só para vocês terem uma ideia, essa planta que eu lhes falei, né, que é a Rhabdocal lavanduloides, ela tem esse componente que passa de 50%, nós já isolamos eles, nós já temos ele isolado, né, já podemos fazer modificação química nele para ver o potencial dele biológico, farmacológico, já estamos fazendo isso, mas sabemos que esse produto, ele é comercializado pelas grandes indústrias químicas através de processos sintéticos e não natural. Então, você pode agora, então, fornecer um composto de valor agregado para a indústria a partir, então, de um produto natural. Bem, só para vocês entenderem um pouquinho como é que está esse nosso arranjo produtivo, né, dessa cadeia de bioeconomia, né? Então, a gente quer investigar e trabalhar com pequenos agricultores em duas regiões, uma região mais litorânea e uma região mais de altitude, para a gente avaliar as diferenças. Nós vamos dar, então, através, né, de todo esse conhecimento que nós temos na academia, na universidade, através dos nossos parceiros das universidades de assistência técnica, vamos fazer, junto com eles, propagação dessas espécies, preparação de mudas, levaremos essas mudas a campo, e aí faremos a extração do óleo, e então
já temos 2 empresas, a Vegetal Brasil e uma empresa aqui de Joinville, que se interessam em comercializar os óleos que a gente está propondo, então, para esses pequenos agricultores. Dentro dessa perspectiva, então, a gente precisa mapear, o trabalho é muito intenso, nós temos poucas pessoas, mas a gente está na luta aí, né? Mapeando, então, populações de plantas aromáticas, ou seja, onde essas espécies estão, como é que a gente pode investigar, avaliar a característica desses valores, né? O valor agregado que elas apresentam, para que a gente, então, apresente aos parceiros possibilidades, então, realmente tecnológicas, né? Então, a partir, por exemplo, de um óleo que a gente consegue produzir uma nanoemulsão, apresentar para o Boticário, apresentar para a Natura, né? As potencialidades e aplicações industriais desses óleos. Só para vocês terem uma ideia, então, nós já estamos a campo com, aqui, o jovem está lá da Apremave, que é um parceiro nosso que está já trabalhando com as sementes, aqui ele está selecionando sementes, está fazendo aqui um banco de sementes dessa espécie, né, para fazer o cultivo e propagação. Então, aqui, então, primeiro, a partir do cultivo das sementes, elas vão crescer, para depois a gente ir a campo com essas espécies, né? Então, aqui é uma casa de vegetação, essa imagem ela é muito recente, agora de 20 de novembro, é numa região de altitude, lá em Santa Catarina, numa associação de produtores chamada Apremave. Eles detêm muita tecnologia já no cultivo de fazer esse trabalho de propagação, né? E aí, uma frasezinha para encerrar, que eu acho que eu já falei bastante, né? O futuro não é um lugar onde nós estamos indo, mas um lugar que estamos criando. Então, trabalhar com esse ramo de pesquisa, ele é muito sedutor, né? Porque a gente vai criando e vai abrindo novas fronteiras, né? A partir, então, de fato, do que a gente acredita, né? E aí a gente precisa realmente ter parceiros que também compartilhem desse sonho conosco, né? E a gente possa construir isso juntos. Então, aqui, né, o nosso objeto de trabalho é a natureza, mas nós todos estamos inseridos, né, nessa relação homem-sociedade, homem-natureza. Precisamos realmente cuidar com muito carinho para que as próximas gerações tenham, né, um espaço, tenham condições de vida, tenham um ar puro, tenham uma água pura. E não esquecemos que nós somos parceiros da natureza, né? E eu queria, então, finalizar com essa imagem aí do homem, né, com a natureza, uma parceria. Um abraço para todos e obrigado, professora. Não sei se eu falei muito, se eu falei pouco. Não, achei que foi ótimo. Quem sabe vamos ligar, então, o vídeo. Então, é uma pesquisa de fôlego e uma pesquisa um pouco distante, assim, do que a gente vinha vendo, né? E até os nossos primeiros encontros. E acho isso muito interessante, justamente para que a gente possa entrar em contato com essa diversidade, né, de áreas e de trabalhos que tem acontecido aqui no setor e às vezes a gente desconhece. Eu acho que uma coisa assim que fica muito presente é sempre essa tanta preocupação com a natureza, né, no sentido de identificar suas potencialidades, mas principalmente em que medida que essa relação respeitosa pode gerar trabalho e renda para pequenos agricultores. Então, isso eu penso que é muito importante, principalmente na medida que a gente sempre fala, né, da questão do desenvolvimento sustentável, mas como que isso se materializa, às vezes fica muito distante, assim, né, dos estudos, das discussões.
E a pesquisa mostra exatamente essa busca, essa trajetória, né, árdua aí, e no sentido de efetivamente pensar uma geração de trabalho e de renda, né, sustentável a partir dessa diversidade de plantas e a partir também da potencialidade dos pequenos agricultores. Então, eu queria novamente agradecer, quero deixar aberto aí para as pessoas também perguntarem. E antes de passar a palavra, eu queria também falar da alegria da presença, né, da mestranda Ana Rafaela, que também nos contempla aí com a sua participação, né? A Ana Beatriz acabou chegando um pouco mais tarde, mas a Ana Beatriz é uma das nossas alunas que tem, assim, então, toda uma discussão sobre segurança alimentar, já tem essa preocupação aí com a questão, né, das plantas alimentícias. Então, eu até falei para ela, olha, hoje, a discussão de hoje tem bastante a ver com a tua área mais ampla, né, de interesse. Então, vou passar para os presentes que queiram fazer interlocuções, perguntas, fiquem à vontade. Professor Lanes, pode começar? Sim, falo daqui. Eu considero que o Luiz está transformando o chamado estudo de dimensão territorial para o planejamento, que o governo federal fez em 2008, e que mostra os chamados fatos portadores de futuro, né? Esses fatos portadores de futuro são identificados como elementos associados a algum acontecimento ou inovações capazes de afetar um sistema, não é? Ao estabelecer o que eles chamam de pontos de inflexão em tendências observadas ou determinar escolhas irreversíveis, né, por parte dos atores importantes. Que eu considero que um dos fatos portadores de futuro era a biodiversidade da Amazônia. E só para o bioma da Amazônia, esse estudo territorial apontou. Aqui para o nosso sul, eles apontam como fatos portadores a questão da indústria, não é? E esquecem, né, também, porque não tem muita pesquisa mostrando, não é, essa biodiversidade da nossa Mata Atlântica, não é? E a possibilidade, a partir de olhar esse recurso do território, não é? Que é um recurso potencial, ele se transformar num ativo, que é uma coisa que a gente é o recurso já sendo utilizado, que é como a praia. A praia é um recurso, mas também é um ativo natural que todo mundo utiliza aqui para fazer um processo de renda, não é? Então, o importante, eu vejo nessa pesquisa, inclusive abre perspectivas de mundo do trabalho muito diferenciados quando você constrói uma cadeia produtiva, não é? Que tem, principalmente entre cultivo, extração de óleo e transformação, você vê essa possibilidade de inclusão das pessoas, que muita gente que está na sociedade não consegue enxergar, que a partir desse recurso que nós temos, que é a Mata Atlântica, o que nós podemos fazer? Mas também, claro, como diz o Luiz, como você sair um produto em poucos ml, você precisa de uma quantidade grande, você não pode só fazer coleta, tem que fazer um processo produtivo de produzir em alta escala. Por isso que tem, nesse projeto do Luiz, eu vejo, né, qual é a função dos agricultores. É imitar a natureza, mas aí também em grande escala, né, que dê capacidade para a produção de produtos, não só óleos, né, mas como outros componentes que existem nas plantas, né? Ou agora verificando, por exemplo, uma planta que tem relação
com um problema que eu achava que tinha, e até ontem o meu médico disse que não, pode ser que eu não tenha, que é a chamada esteatose hepática, que é a ideia de gordura no fígado. Existe um componente químico, por exemplo, numa planta, que é o boldo, não o boldo, o cardo mariano, que é a tal da silimarina. E essa silimarina, quando ela entra no nosso corpo, ela tem a capacidade de interagir com as gorduras e dissolver um pouco as gorduras que estão nos hepatócitos. Esse processo, né, a gente verificar como que o fitomedicamento ele atua no nosso corpo e resolve, às vezes, algum problema de doença ou de problemas corporais. Então, a gente não tem. Por isso que eu vejo que essa coisa que o Luiz fala, a importância da universidade na construção do conhecimento, e que eu acho isso uma coisa maravilhosa. Não é? Então, ela realçar essa perspectiva, inclusive para os alunos, que no nosso caso aqui eu estou vendo que é um clube da Luluzinha, não é? Só tem meninas aqui no nosso ISHE, não é? Ver esse mundo e a possibilidade de ingressar nessa área em vários pontos, em vários elos dessa cadeia de produção do calor, não é? Então, o que eu queria contribuir era com isso. Eu vejo um fato portador de futuro nessa Mata Atlântica, com a sua biodiversidade de plantas, não é? E de produtos que possam ser utilizados não só no âmbito do fitomedicamento, mas também no âmbito do turismo. Né? Então, abrir essa discussão um pouco mais ampla para que os alunos possam se inteirar e ver como que eles também podem contribuir com uma visão diferenciada disso. Um abraço, moçada. Obrigada, professor Lanes, aí, pelas suas contribuições. Professor Lanes sempre pensando aí a questão, né, da geração também do trabalho, em função, né, tanto da sua área de formação, que é a economia, como no curso que ele tem atuado hoje, que é a questão, né, o curso de gestão e empreendedorismo. Eu queria saber se tem mais alguém aí que quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário. O professor Luiz também quer fazer algum comentário a partir da fala do professor Lanes. Então, o professor Lanes trouxe aí um elemento bem importante, que é a questão do turismo, né? E aí, se a gente pensar não só na questão dos óleos, mas existe uma série de espécies que a gente chama de plantas não convencionais, que são as punks, né? E aí elas se apresentam como possíveis geleias, possíveis licores. Aí tudo isso pode ser um diferencial do ponto de vista do turismo, porque muitas dessas espécies elas só são encontradas na Mata Atlântica, né? Em algumas regiões da Mata Atlântica. Então isso também pode impulsionar pequenos empreendedores, jovens da nossa universidade, dos nossos diferentes cursos, né? Para que eles também pensem, né? A questão do território aqui pelo viés da biodiversidade enquanto um agente de turismo também. Acho que a Luciana quer falar. Oi, professor, tudo bom? Então, aquela hora eu não consegui liberar para poder falar, porque eu estou pelo web, hoje meu Teams realmente não acordou, né? Que desde as 9 horas da manhã eu estou tentando entrar no aplicativo, mas consegui aqui, tanto acompanhar a minha aula de manhã, como agora estar aqui com vocês. Acho que a tua apresentação, gostei muito, obrigada. Essa complementação do professor Lanes também é muito, muito importante, que levanta também outras perspectivas que foram faladas, né? Que estavam contempladas, né, na tua apresentação de uma maneira, às vezes não naquele momento falando, mas como eu conheço o teu trabalho, eu sei que trabalhas com isso, né? E o que eu queria perguntar um pouco é sobre essa questão da perspectiva dos produtores, né?
como é que é isso para eles, né? Como eles enxergam esse processo, né? Só um pouquinho da tua fala, não precisa se estender muito, pode só me dar pistas. Obrigada. Olha, Luciana, a gente tendo uma reunião com o pessoal da APREMAV, né, que é a Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, lá em Santa Catarina, eles têm mais de 500 agricultores cooperados, e aí eles foram muito céticos com a gente no sentido assim, como é que você vai dizer para um sujeito que planta cebola, que planta milho, ou que planta, né, em algumas regiões alagadas, arroz, por exemplo, e dizer, olha, agora você vai plantar um negócio que vai sair óleo, e você vai vender o óleo, né? Então, você precisa ter, primeiro, assim, um crédito, né? E aí a gente parte, então, dessa cooperação com a APREMAV. Aqui no litoral nós estamos, então, em contato com o pessoal da agroecologia, através do Gilson, que está estreitando esse laço com os produtores, que daí a gente vai poder mostrar um pouco melhor o nosso projeto, né? E aí, você tem que acreditar que ele vai cuidar do solo, que ele vai lá olhar a planta, que ele vai acompanhar o crescimento. Sem recurso nenhum, isso não existe, né? A gente tem que ser muito claro e muito honesto, porque ele não vai separar lá 0,2 hectares, né, 2.000 metros quadrados, por exemplo, a gente fazer um cultivo experimental, se ele não tiver um retorno, porque a assistência técnica a gente garante, mas a gente precisa que ele vá lá, que ele regue, que ele limpe, que ele carpine, né, que ele faça todo esse trabalho. Então, a gente tem clareza que precisamos, então, justamente do fomento para que isso deslanche, né? Por isso que esse recurso que a gente está pleiteando vem do Ministério da Agricultura, e grande parte deles nós queremos empregá-lo justamente no apoio ao agricultor, porque é ele que vai dar vida a essa questão toda, né? Então, essa parte de preparar as mudas, tudo isso a gente consegue fazer, né? Seja aqui na universidade, seja na APREMAV. A questão é quando vai a campo, e aí a gente precisa, então, realmente, assim, de um recurso mesmo. Olha, o sujeito ele precisa receber uma verba mensal, né, que vai cobrir alguns gastos dele, para que ele realmente se motive, que ele separe esse 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados da propriedade para poder cultivar óleo, né? Planta que vai sair óleo. Então, esse é o desafio. Acho que a Romilda também tem umas perguntinhas aqui, não sei se a professora Adriana quer conduzir aí. Satisfeita, Luciana? Romilda, você prefere que eu leia? Você quer falar? Como que é melhor para ti? Pode ser? Tá. Não sei se... Mas a Luciana, tem mais alguma questão? Não, professor, obrigada. Foi perfeito. Tá bom. Se quiser mais alguma coisa, vamos falar. Vamos falar. Então, a Romilda gostaria de saber como é que nós identificamos um óleo essencial puro, como que atua no nosso organismo, e como que o professor achou um cara lá na Índia para fazer parceria. Então, vamos começar pela Índia. O SWAMI, nós temos uma rede que a gente chama de Facebook dos pesquisadores, que é o ResearchGate, né? Ele é uma plataforma, um portal como o Facebook, só que ele é para pesquisa, então você pode, enquanto estudante, enquanto professor, enquanto pesquisador, se cadastrar no ResearchGate. A professora Adriana tem acesso, ela pode passar e você faz um cadastro, e aí você vai ter acesso a uma série de publicações da área que você estudar. Você estuda violência contra a mulher, você vai achar. Você estuda agroecologia, você vai achar. Você estuda pequenos agricultores, claro que daí você vai ter acesso a pesquisas nessa área no mundo inteiro. E aí, né, eu sou meio fuçador e gosto de fazer contato com as pessoas, e aí eu entrei em contato com ele por conta, eu acho que de algum artigo que eu tinha lido, e aí a gente começou a trocar. A gente já publicou 2 trabalhos, está saindo um 3º trabalho agora também, e assim, eu só não consegui mandar material, mas eu tenho contatos também na Áustria, tenho contatos na Turquia,
na Alemanha, né? Hoje, claro, para a gente mandar material, a gente precisa também ter um certo cuidado, porque isso não pode se configurar em biopirataria, né? Então tem que ser uma coisa muito bem estruturada, mas a gente tem possibilidades, então, de fazer investigação com esses óleos com outras pessoas e não necessariamente do Brasil, né? Como ele atua no organismo, a folha da cataia também ela está agora, nós estamos, éramos para ter deslanchado essa questão da cataia, mas eu já volto aí, Luciana, na questão da cataia, deixa eu concluir aqui com a Romilda. Sobre a atuação no organismo, os óleos, eles têm componentes muito diversos, então, como eu mostrei no trabalho, né, a gente tem investigado a questão antifúngica, então eles são antifúngicos, matam fungo, né, então vocês meninas conhecem muito bem alguns fungos que às vezes eles incomodam vocês, agem como antibióticos também, em combinação com antibiótico, então, quem já não passou, por exemplo, babosa, quando a gente teve um ferimento na pele e viu que aquilo cicatriza muito rápido, ou seja, eles têm uma ação bacteriana muito potente, né? E nós estamos trabalhando com acetilcolinesterase, que são uma enzima que eu mostrei para vocês, né, que tem ação no cérebro, e a glicosidase, que tem ação, então, de cortar, de inibir, de quebrar a cadeia do açúcar, né? Então, ele atua de... Óleo serve para muita coisa, ele é muito, muito potente, assim, ele tem uma vasta aplicação tecnológica, e biológica e farmacológica, né? Uma outra coisa, deixa eu ver o que ela perguntou aqui. Como é que nós identificamos um óleo puro? Bem, esses óleos que vocês compram em frasquinhos de 20 mililitros, que vocês pagam 30, 50 reais, isso aí é combinado com glicerina, eles põem um adjuvante, eles põem uma misturinha ali, porque isso valoriza mais. Antes de você comprar glicerina, que custa 50 reais, 5 litros, 1 litro, e você comprar 30 mililitros de um óleo que custa 50 reais, né, eles misturam esse óleo. Então, como é que a gente faz isso para avaliar a contaminação? Através de uma técnica chamada de cromatografia gasosa. Você injeta o óleo e aí você consegue identificar os componentes presentes no óleo. É dessa forma também que a gente identifica os componentes. Então, se tem uma mistura, alguma coisa ali, a gente consegue caracterizar. Sobre a cataia, Luciana, nós estamos trabalhando com a cataia, nós já sabemos qual é o componente principal da cataia, que é o eugenol e o metil-eugenol, que é o mesmo que tem no cravo da Índia, só que o cravo da Índia é uma espécie exótica, que não é do Brasil, custa caríssimo, né, o óleo de cravo. Estamos investigando a folha da cataia lá com a comunidade da Ararapira, isso objeto da dissertação do Alex, meu estudante que começou esse ano. Por conta da pandemia, ele conseguiu ir uma vez à comunidade, então a gente quer fazer estudos de sazonalidade também para avaliar como é que o óleo se comporta. Queremos fazer um trabalho de tecnologia social com aquela associação das mulheres, para que a gente ofereça possibilidades delas não só venderem a folha, né, para essa prospecção assim desenfreada que está sendo feita com relação à cataia. Estamos com muito medo de perder essa planta, né, se ela se extinguir, então a gente está lutando muito forte contra isso, e a gente quer então avaliar a sazonalidade do óleo, queremos oferecer uma proposta de tecnologia social para a família, para essa associação de mulheres que tem lá na Barra da Ararapira, e também queremos fazer um protocolo de cultivo e propagação, porque senão nós vamos perder isso aí, esse patrimônio do litoral do Paraná. Ainda na questão aí se a gente consegue identificar um óleo puro, eu não sei se era isso que a Romilda queria perguntar, mas assim, se tem como identificar só a partir dessa técnica, a gente nunca sabe, então, quando a gente vai comprar um óleo, se ele efetivamente é puro ou não, né? Não, a gente é enganado bonitinho. Mas, claro, existem empresas mais sérias, empresas que têm certificado, né? Mas a gente sempre corre esse risco, porque é uma forma, é muito fácil de você contaminar um óleo sem deixar ele com aquele aroma gostoso, com aquelas características que a gente acha, né? Que ele é nutritivo e tal. Então, os óleos mais caros são os óleos vindos normalmente do exterior, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e às vezes
a matéria-prima saiu daqui e foi comercializada, beneficiada, né, transformada lá e revendida aqui novamente. Aí, pessoal, mais alguma pergunta? O Alex está estudando. A Ana Beatriz. Desculpa, prof. Foi bem na hora que você foi falar. O Alex está estudando a cataia. A Wagner estudou essa parecida com a Lavanda. E a Ana Rafaela? Não sei se ela está aí, ela pode falar o que ela vai estudar. Ela já saiu, né? Não? Aqui. Estou aqui. Fala. Vou ligar aqui. Eu vou estudar o gênero Baccharis, que é a carqueja está presente nesse gênero, né? Acho que todo mundo conhece mais por carqueja. Então, a gente vai identificar as espécies do gênero Baccharis que estão presentes aqui no litoral e investigar esses potenciais que elas têm, né? Antibactericida, antifúngico, de inibição enzimática. Então, é isso que a gente vai fazer. E estou muito feliz de fazer parte desse grupo tão bonito, que faz umas pesquisas tão legais, né? Que contribuem aí para um uso sustentável da biodiversidade. É isso. E o estudo da Ana é bem interessante, porque nós temos várias carquejas aqui no litoral, talvez em torno de 7, e a gente precisa mapear essas populações justamente para a gente pensar na conservação e também nesse uso sustentável, né? Porque as carquejas têm muito óleo, elas são normalmente assim arbustivas, né? Mas elas têm muito potencial de óleo. Então, normalmente se extrai uma quantidade razoável de óleo e a gente consegue fazer vários estudos interessantes. Obrigado, Ana. A outra Ana Beatriz, eu acho que ela queria... Aparece aí de novo, Ana. Oiê, eu agradeço pela apresentação do professor Luiz, que eu acho muito, muito legal conhecer as coisas que estão sendo desenvolvidas no setor litoral, porque a gente realmente eu pelo menos acabo não tendo acesso. Então é sempre muito gratificante ver as pesquisas. De que curso, Ana? Serviço social. Ah, tá. Eu já ia te convidar para entrar no meu grupo de pesquisa aí, ó. Eu fico lisonjeada, mas nessa altura do campeonato não dá mais. Então, uma das grandes amizades que eu fiz nos últimos tempos é justamente uma amiga que ela está num programa de pós-graduação, fazendo mestrado, descobrindo uma nova planta para extrair óleo. E aí eu acompanhei, eu só sei o nome popular dela, que é mato cheiroso. Nasce no meio da grama, assim, é um matinho bem cheirosinho. Aham. E aí ela tá fazendo todo o estudo para descobrir se aquilo é realmente comercializar, enfim, todo o estudo para saber se dá para tirar óleo daquela planta. E eu acompanhei, assim, era final de semana, domingo, de manhã, tem que ir pro laboratório, porque deu o tempo da planta, ela não podia visitar a família, porque tinha que ir lá regar o matinho dela, não sei o quê. Então, eu acompanhei toda a questão, assim, do processo de fazer essa pesquisa. Aí, às vezes, a gente olha, assim, os dados, tudo, e fala, é muito bacana, mas existe um esforço tão grande, um esforço tão, assim, penoso para o pesquisador, né? E é muito legal ver esses resultados. E com ela, eu conheci uma cooperativa de mulheres na Bahia que extraía, eu não vou lembrar a planta também, mas elas extraíam um óleo essencial de uma planta e aí isso mobilizou toda a cooperativa, criou todo um enredo social que aquilo proporcionou um engajamento assim, entre a comunidade, gerar renda, etc, etc. E eu acho muito interessante fazer essas interlocuções, agora puxando para o serviço social. Por exemplo, quando a gente tem na matéria privativa do serviço social, que uma das coisas a se trabalhar é a geração de renda para as e os usuários. E quando a gente fala de questão agrária, quando a gente fala de pessoas que produzem, é um constante convite para sair do meio rural.
Então, um constante convite para o êxodo rural, assim, da questão de buscar alternativas, por exemplo, empreendedorismo para se vender na cidade, sempre coisas para sair, e eu acho que quando a gente traz iniciativas, soluções que valorizem e que priorizem que as pessoas permaneçam e ainda essa questão territorial, assim, ter a valorização, a identificação e a promoção do que é local, eu acho muito bacana. Ainda mais quando se conversa com a universidade, que sempre tem uma interlocução de saberes e sempre existe muitos bons frutos, né? Muito obrigada, prof, pela contribuição. Obrigado, Ana. O José Lanes quer falar. A Ana Beatriz é uma estudante que um pouco serviço social, um pouco agroecologia, porque ela fez todo o PA com o professor Diomar sobre segurança alimentar, e ela foi estudar as plantas alimentícias. Então, assim, por isso que eu falei, né, que eu sabia que ela ia se interessar bastante pelas discussões de hoje, porque tem uma interlocução direta aí com por onde ela vem transitando. O professor Lanes quer falar, mas antes de passar para o professor Lanes, quero ler aqui que a Ana Luísa, né, disse que está com dificuldade de falar, porque tem muito barulho lá onde ela está, mas ela quer agradecer, né, os professores pela explicação, não sabia que existia um projeto nessa área, muito interessante essa socialização que a ISH vem trazendo. E a Luciana, fiquei impressionada por saber que temos uma plantinha que dá uma flor parecida com o jambu, que deixa a boca trêmula. Eu também não sabia. Vai lá, professor Lanes. Bem, eu gostaria de entrar também um pouco nessa questão de fato portador de futuro e verificar a possibilidade também de resolver essa questão que a Ana Beatriz coloca, não é? Que são as populações... quando a gente tem uma sociedade que não gera renda e não divide ela de forma mais equitativa, não é? A gente vai criando bolsões de pobreza. A maior parte dessas pessoas que estão nesses bolsões de pobreza, elas conseguem arrumar um jeito, se viram e conseguem produzir. Mas uma parte extremamente reduzida, se a gente pegar um número e dividir pelo total, a gente vai ver que é um resíduo estatístico. Essa parte vai entrar no que nós chamamos de economia criminal, não é? E essas pessoas, quando não veem a possibilidade de geração de renda pelas formas normais do mundo do trabalho, elas entram num mercado extremamente promissor, que é a comercialização de produtos proibidos, né? Que vai desde droga, hoje a droga é o segundo maior produto no mundo que é comercializado pela economia criminal, mas também você tem a chamada imitação, né? As cópias que são feitas de produto em todo local. Mas essa questão da economia criminal, eu coloquei no grupo que eu faço parte junto com a professora Adriana Lucinda, que é o nosso projeto de extensão com a comunidade, Conselho da Comunidade em Ação, e que é um trabalho feito pelo UOL, que tem 4 vídeos muito interessantes mostrando como que o PCC cresce no Brasil, né, a ponto de hoje se transformar quase que numa multinacional, né? Se nós não utilizamos o território para arrumar renda para todos, nós vamos criar uma parte da sociedade que vai estar alijada desse processo e que uma parte desse pessoal alijado vai entrar na economia criminal. E nós vamos ter a economia criminal fazendo o que faz hoje dentro do país. Então, até o serviço social é importante no âmbito desse tipo de pesquisa, por essa perspectiva que a Ana Beatriz colocou claramente, a inserção da população num processo de geração de trabalho e renda. Então, agradeço a Ana Beatriz por essa visão mais social e mostrando, né, que esse projeto que o professor Luiz Everson está colocando, ele abre possibilidades. As pessoas têm que, não têm que esperar o futuro, têm que criar esse futuro se envolvendo nisso.
É isso que eu gostaria de colocar. Um abraço. Quem sabe que o próximo passo aí seja uma parceria, né, com o curso de serviço social, e a gente pensar realmente em alguma ação um pouco mais estrutural, né, a partir de alguma comunidade. Então, acho que essa possibilidade está colocada, com certeza, porque como a Ana Beatriz falou, né, a gente sempre tem essa perspectiva. Isso não é uma coisa só específica do serviço social. Se a gente pensar a política de assistência social, o programa Bolsa Família, que é um programa tão conhecido, né, por todos, ele não se limita à transferência de renda. Junto com o programa está toda uma linha que deveria acontecer e não acontece, de pensar estratégias de geração de trabalho e renda para essa população, né? No sentido realmente assim, de pensar, de construir estratégias de maior autonomia, né? No que diz respeito ao acesso mesmo, né? A condições dignas de vida. Então, a gente está muito longe disso e, com certeza, a saída, né? Ou no mínimo para minimizar essa situação, ela se dá através de ações interdisciplinares, né? Porque as respostas elas precisam ser tão complexas quanto os desafios que estão colocados na nossa sociedade, né? Então eu acho que é uma provocação muito bem-vinda, né? Trazida aí tanto pela Ana Beatriz quanto pelo professor Lanes. E fica aí a Romilda, né, que é a nossa caloura do serviço social, que tem aí 4 anos pela frente, então a gente pode pensar algumas coisas nesse sentido, né? Ou as outras estudantes que de repente já estão se formando, que é o caso da Ana Luísa, da Ana Beatriz, da Gabriele, né, que de repente vão aí para pós-graduação e que podem pensar algumas ações também nessa perspectiva. Mais alguém? Podemos ir encerrando, então? Então, assim, eu queria novamente, então, agradecer, dizer que eu espero que esse vídeo seja acessado, né, por muitas pessoas, no sentido de ir também divulgando, né, todo esse trabalho hercúleo, né, que tem sido desenvolvido com tantas parcerias, né, como diz a Romilda, até com o indiano, né, e eu desejo, né, realmente, assim, que vocês consigam ter, né, esse recurso para subsidiar, porque a gente sabe que isso é fundamental, né, a gente não faz nem pesquisa, nem extensão de qualidade sem a gente ter recurso. Então, a importância do investimento mesmo na pesquisa, do investimento na extensão, né, e das parcerias, né? Então, desejo realmente, assim, né, que isso aconteça para que a gente possa dar passos, né, nessa linha. E eu passo, então, para o professor aí, para as suas palavras finais. Não sei se o professor Lanes também queria falar mais alguma coisa, apareceu aqui, depois não apareceu mais. Se quiser, daí aparecer. Não, eu quero saber se o Luiz podia ficar um pouco mais aí para a gente conversar. Sim. Nossa, foi bem surpreendente, assim, né, a possibilidade da gente trocar esse tipo de ideia e ver, né, as interfaces que a gente tem, tanto do aspecto social, né, quanto do aspecto socioambiental. Agradeço, acho que a iniciativa aí da professora de fazer esse diálogo com vários cursos, com os vários projetos de pesquisa, de extensão,
eles vão fortalecer o nosso setor, né, que se encontra sempre, né, nessa tensão, né, de que nós precisamos mostrar, nós temos que sempre estar muito pautados, né, diante de todas as questões que envolvem o poder público local, as questões internas da universidade. Então, é muito bom a gente poder estar aqui e agradeço muito a oportunidade. Fico à disposição para, né, contatos e futuros projetos também. Um abraço. Então, eu vou encerrar aqui a gravação.